Olá, seja bem-vindo ao Coisas do Sertão. Hoje traremos a vocês aqui alguns fatos sobre Lampião, o rei do cangaço. Primeiro entender que Lampião, para alguns é bandido, para outros ele é herói, é ovacionado aqui no Ceará por alguns. Mas o Lampião ele é inserido no meio de um contexto que naquela época, assim como no dia de hoje, tudo vive em torno da política. E o Lampião ele era um cara político. Ele era um cara que sabia muito bem tirar vantagem de tudo, né? E uma das coisas que ele tirava vantagem era dele, do cangaço, né? Porque ele sabia muito bem lidar com esses coronéis, como é que ele fazia para invadir cidades, saquear, tudo isso, né? Mas dizem que ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Não sei se a história é bem assim, porque o Lampião também fez muita coisa terrível, né? Na época do cangaço. Mas existe as pessoas que gostam do Lampião. E Padre Cícero, aqui do Juazeiro, era um desses caras. O Padre Cícero era um tipo coronel aqui do estado do Ceará, que tinha amizade com o Lampião, que inclusive numa das excursões de Lampião para cá, para o Ceará, Padre Cícero recebeu e ele foi condecorado capitão e combateu a Coluna Prestes, que era um movimento que tinha lá do pessoal de Brasília, né, para acabar com dominar o Brasil, né? Então teve esse impasse aí entre Lampião e Lampião sempre se deu bem com essas coisas, né? Também salientar que Lampião era um sujeito muito estrategista, entendia de guerra, usar armas de grosso calibre, arma que era das Forças Armadas, ele era um grande estrategista, era um cara que sabia guerrear, sabia defender os territórios, né? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem o vídeo daqui para frente, vocês vão acompanhar o vídeo. Espero que vocês gostem. São imagens da antiga extinta TV Cultura e outros canais que fizeram este documentário. E eu espero que vocês gostem aí dessa nossa impercussão, né, aí pelo cangaço, né, o cangaço nordestino aqui. Porque afinal o cangaço ele compreende quase que todos os estados do Nordeste, né? Alguns estados ficaram de fora, mas alguns poucos, né? Porque Lampião andou quase em todos, não assim corriqueiramente, que ele andava mais em alguns, como Bahia, Alagoas, Ceará. Teve outros estados que ele tentou e não deu certo, como o Rio Grande do Norte, mas ele andava em quase todos os estados do Nordeste. Então, fique com o vídeo, espero que vocês gostem. Não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos, a notificação, deixar aquele like para fortalecer. E vamos para o vídeo aí. Vamos entender um pouquinho nesse vídeo a história do cangaço. E meu muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Sejam bem-vindos ao Coisas do Sertão. E segue com o vídeo. Valeu, galera. Daqui para frente o vídeo continuará e vocês vão entender um pouco mais da história do cangaço aqui no Coisas do Sertão, sempre trazendo histórias, lugares, paisagens e por aí vai. Meu muito obrigado e vamos ao vídeo. Sua vinda até aqui foi para receber a patente de capitão para combater a Coluna Prestes? E então? Tive um combate com os revoltosos da Coluna Prestes em São Miguel e Alto da Areia, informados que eles por ali passavam. E sendo eu legalista, fui atacá-los, havendo forte tiroteio. Depois da grande luta, e estando apenas com 18 companheiros, vi-me forçado a recuar, deixando diversos inimigos feridos.
Vim ao Cariri porque desejo prestar o meu serviço ao governo da nação. Tenho o intuito de incorporar-me às forças patrióticas do Juazeiro e com elas oferecer combates aos rebeldes. Tenho observado que geralmente as forças legalistas não têm planos estratégicos e daí o insucesso de seus combates que de nada tem valido. Creio que se aceitassem os meus serviços e conseguissem os meus planos, muito poderíamos fazer. O que imagina do futuro dentro do cangaço? Estou me dando bem no cangaço e não pretendo abandoná-lo. Não sei se vou passar a vida toda nele. Preciso trabalhar uns 3 anos. Tenho que visitar alguns amigos e que ainda não fiz por falta de oportunidade, porque talvez me torne comerciante. Esclareço a vocês que essa entrevista foi publicada no jornal O Ceará na semana seguinte da estada do Rei do Cangaço em Juazeiro. No capítulo anterior, você conheceu os detalhes do ataque da polícia alagoana ao esconderijo de Lampião, quando ele, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros foram mortos. Hoje, nós vamos mostrar as armas usadas no encontro final entre o bando cangaceiro e a volante do Tenente Bezerra e contar também as várias versões sobre a morte de Lampião que perduram através dos tempos. Vem com a gente. Tenho aqui em minhas mãos as pistolas Luger Parabelo de fabricação alemã 9mm. Este exemplar foi utilizado por Lampião e hoje pertence ao historiador João de Souza Lima. Este é o fuzil Mauser 1908, também conhecido como mosquetão de fabricação alemã calibre 7mm. Foi utilizado tanto pelas volantes como também pelos cangaceiros. No cangaço, quem utilizou este exemplar foi o cangaceiro Barra Nova. É uma arma de excelente precisão e com tiro de segurança. O seu acionamento, você pega o ferrolho, traz a retaguarda, leva à frente, leva o ferrolho à direita e ele está pronto para a execução do tiro. Estes são exemplares das pistolas metralhadoras C96 Mauser de fabricação alemã. Ela, originalmente, tem um calibre 7,63mm, depois transformada para 9mm. É também conhecida como cabo de vassoura, pelo seu cabo se assemelhar a um cabo de vassoura. É uma excelente arma, executa o tiro de precisão e com bastante segurança. Ao acoplar a coronha de madeira, ela executa um tiro com mais precisão, tanto intermitente como rajada, até 3 tiros. Ao retirar a coronha de madeira, ela se transforma em coldre para transportar a arma. E por isso também leva o nome de caixa de pau. Por fim, a metralhadora Bergmann 1934, fabricação alemã, calibre 9mm. Ela é a estrela de Angico, uma excelente arma e pode utilizar carregadores para 40 e 50 cartuchos 9mm. As armas apreendidas pela volante policial com Lampião podem ser encontradas aqui no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, situado em Maceió. Em particular, temos aqui a pistola Luger 9mm Parabellum, utilizada por Lampião, bem como o fuzil Mauser mosquetão 7mm, adaptado e que também foi utilizado por Lampião. Temos também o fuzil Mauser 1908 de fabricação alemã 7mm, utilizado tanto pelas volantes como pelos cangaceiros. É fundamental registrar que a carabina Winchester calibre 44, modelo 1873, foi a principal arma longa utilizada pelos cangaceiros entre o final do século XIX e as 2 primeiras décadas do século XX. Conhecida como Papo Amarelo, foi substituída em 1926, quando o bando de Lampião recebeu do governo federal,
por meio de Padre Cícero, 50 fuzis Mauser modelo 1922 para combater a Coluna Prestes, movimento militar revolucionário que lutava para depor o presidente Arthur Bernardes. Nesta mesma ocasião, Lampião recebeu a patente de capitão da Brigada Patriótica, milícia composta por bandidos, criada por coronéis sertanejos, com a finalidade de defender os governos estaduais contra os ataques das forças rebeldes comandadas por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Já a Bergmann 1918 também foi amplamente utilizada pelas volantes nos 2 últimos anos do cangaço, assim como a pistola metralhadora Royal, uma imitação da Mauser 96 alemã. Conforme esta declaração, a arma que está na foto foi comprada em março de 1963 pelo coronel Raimundo Rosário, da PM da Bahia, ao coronel João Bezerra, chefe da volante que matou Lampião. A documentação atesta que a mesma, tal qual a Mauser 96, foi utilizada no combate de Angico. Poxa, que ótimo! Olha, contam que as mulheres cangaceiras usavam pequenas pistolas calibre 635, escondidas sob as roupas. Pois é, isso não é verdade. Veja só o que diz Dadá, viúva de Curisco. A minha arma era um revólver 38, couro de cavalinho, uma cartucheira de 2 camadas e balas, que eu carregava numa panelinha. As caixas de bala. Eu gastava muito. Essas fotos provam que Inacinha e Maria Bonita não desgrudavam de seus revólveres. E tem mais. As mulheres também usavam pistolas Browning FN calibre 7,65 que estavam longe de ser apenas uma simples pistolinha. Era uma arma portátil, mas de porte considerável. Mas afinal, as cangaceiras também combatiam? Não, isso não é verdade. Quando havia confronto, as mulheres eram sempre mantidas na retaguarda, protegidas por 3 ou 4 cangaceiros. Das 41 mulheres que entraram no cangaço, somente Dadá, companheira de Curisco, combateu efetivamente, já que seu marido, com os 2 braços paralisados por ferimentos recebidos num tiroteio em Sergipe em 1939, ficou sem condições sequer de segurar armas. Entendi. E esse negócio de que a Grota do Angico só tem uma saída? Isso é mito. Quem vai ou já foi à grota constata que ela tem mais de uma saída. Tanto é verdade que 24 cangaceiros escaparam durante o tiroteio justamente por dessas saídas. Epa, Lindaura, segura aí sua narrativa que o barco do forró vai passar aqui do nosso lado. Tava ali que tava no negócio. Onde é que tá, mano? É no xoxado, xenhenhen. É no xoxado, xenhenhen. Na pisada de lanchão, xoxando com lampião. No xoxado, xenhenhen. É no xoxado, xenhenhen. José Brejeiro, sem tirar as mãos do timão do barco, diz pra gente aí mais um verso sobre Lampião. Beleza, seu menino. Vamos lá. Quando o cerco da polícia afrouxava os cangaceiros... Quando ela tá assim, não chama não lá. Seus espias Porque ela tá lá na Caixa Econômica, entendeu? cabras que serviam No Museu da Caixa Econômica. Aí, por Aí esse ele- meio. Sabia? Lá está uma algazarra muito grande, todo mundo visitando as salas, Isso os pairava o segredo quadros. da sua grande perícia. Oi, Estamos chegando. pegou? Estamos chegando mesmo, então encosta aí, simbora. Vamos descer, gente, vamos descer. Só se eu dar para mim lá perto de casa. Eu levo um troço aí. Ele deve estar esfriando. Tá levei. Tá levei. Das minhas eu tirei 2 pra ele. Das minhas eu tirei 2 pra ele. A entrada da Grota do Angico fica no porto da Forquilinha, município de Poço Redondo, em Sergipe, margem direita do São Francisco,
11 quilômetros rio abaixo do Porto de Piranhas. Em 1938, a fazenda onde a grota está situada pertencia ao município de Porto Você é da da onde, do Folha Regis? e tinha o nome de Forquilha. Fica ligando pra A ela agora, propriedade, que à época media horas deve estar por aí. 1.980 hectares, era de Guilhermina Rodrigues Rosa, viúva de Cândido Rosa, com quem teve 14 filhos. Segunda-feira, Dois quando nós deles, chegar, Pedro e eu vou passar e entrego Durval, no entrariam correio. para a história como os Sim. coiteiros de Lampião, Porque se ele que hoje levaram a não trabalha tropa no- volante ao que é o encontro chefe que fatal mora dessa, do rei do não tá? cangaço e Pega seus agora, cabras. ele não entrega mais nada. Nos dias de hoje, pesquisadores e E dá pra visitantes rodar ainda assim? encontram Dá. vestígios do Aí quando combate, for terça-feira, marcas de balas nas eu entrego pra rochas, ele, deve estar cápsulas de munição que ficaram Vou levar lá aqui, misturadas vai ao levar cascalho dos 650 leitos reais. secos dos Carro tem riachos isso, outra Angico, família. Forquilha e Tamanduá, E que outra correm coisa, apenas em época de chuvas intensas. Onde eu perdi, sabe quanto é? E agora, Zé? A caminhada é longa. Rapaz, vamos esticar as Não, pernas, viu? não, aí não, né? Nessa época, Mas quem conhece mesmo essa caminhada é legal, olha. Vão comigo? Vambora! Vambora, que o negócio é grande. A viola tá chorando de saudade. Tá chorando de saudade. Chorando de compaixão. É não. Degolar o virgulino, acabou-se lampião. E o Belo Horizonte curar? Ah, O projeto feminino sem ninguém é um silêncio. não é. Era dessa hora de Moreno, não fugiu, né? Vou botar um limão pra passar aí. Tirar essa aqui. De saudade. Aí vem aquela parte, né? A viola Tá chorando. Pois é, chegamos na gruta com o Gico. É, chegamos. É, tem que ser o verniz Rapaz, e que... aqui que morreu Lampião, Maria bloqueada Bonita, por baixo. 9 cangaceiros e o soldado Adrião. Ó, João, tem escritor que diz que Lampião não morreu, não. Aquele Tá certo, Tadinho. Ele teria fugido Ligue lá pra ela que pras daqui a Minas umas 5 Gerais, horas ela tá por aí. Ele tá onde teria falecido com quase 100 anos. Vou pegar o E pneu do outro carro ainda, ali e teriam botar no colocado canto. um sósia pra morrer no Não, lugar uma coisa é dele. outra, é a carreira Veja não. que isso é um delírio. Imagine você, como é que um Daqui a sósia pouco ia eu vou entrar pro Castelão no pra igreja. Lampião. Ele teria que Viu ser ali, tão né? parecido com o Lampião Pertinho. que ele teria São que que nem enganar presta. Maria Bonita e Mas todos tá os com 15 cangaceiros dias que que eu não vou. conviviam com o Lampião Não há for, não é muitos tira meu anos. couro. Então isso é uma loucura. Além Eu do gosto que, daquela ele igreja, eu teria sempre que se ia, dispor mas a ter era ruim a morrido com o volta. Lampião. É complicado. Porque que tem carro, tudo bem, que depende de Luiz outro, Pedro né? fugindo, Olha, eu saio de lá Ela 9 chamou horas, chego ele. aqui 10h30. pra dizer pra ele Não. cumprir a E promessa é que porque ele hoje, quando é depois Nós de temos que 9 horas, lembrar 10 horas, que tá. em Pronto, tá bem 1927, menos. Luiz Pedro E matou por outra, dia acidente de sexta-feira, dia Antônio, tudo, irmão mais dia velho de de Lampião. mês. Aí Lampião fez uma Dia espécie de sexta-feira, inquérito parece no que tudo grupo e enquanto é descobriu tudo que que tá Luiz guardado Pedro era naquela inocente, né? Matou. Então Luiz Pedro, por conta disso, ficou amigo de Lampião o resto da vida. Ai, ai. E prometeu morrer quando ele morresse. Eita. Aí no dia do tiroteio aqui em Chico, alguém disse que Maria disse isso para Luiz Pedro. Luiz Pedro, não É, fuja, porque eu você não largar disse que ele morreu não com brinca, Lampião. não. Eu vou desligar isso Aí aqui. Luiz Pedro voltou e acabou morrendo. Mas eu não acredito nessa história, porque Maria estava ferida com um tiro no estômago, um tiro nas costas, e ela não teria nunca forças para dizer uma frase toda dessa. Então acho que é mais uma invenção nessa história de Lampião. É, o povo fala demais, né, Zé? O povo disse também que os cangaceiros só morreram porque eles comeram e beberam da comida envenenada que os coiteiros trouxeram uma noite antes do ataque. Na noite anterior ao tiroteio, o Lampião já estava aqui, estava todo mundo acampado nesse mesmo lugar que vocês estão vendo, né? E está todo mundo arranjado direitinho, bonitinho, só que essa história do envenenamento não tem pé nem cabeça. Se todos tomaram veneno, todos estariam envenenados. E na hora do tiroteio, naquela correria toda, 25 escaparam e 11 morreram. Né? Então, com o veneno, nenhum deles poderia ter corrido, fugido e atirando para trás. Então essa é uma outra história alucinada. Outra coisa, João, é verdade que dizem por aí que Lampião era amigo de Tenente Bezerra e que eles jogavam cartas juntos
e ainda fornecia munição para eles. Veja bem, essa história só começou a aparecer a partir da morte do Tenente Bezerra. Antes ninguém falava da hombridade do Tenente Bezerra, ninguém falava contra ele, né? Depois disso, os coiteiros começaram a inventar histórias que Bezerra ajudava Lampião, jogava carta com Lampião e mandava munição para Lampião, né? O que é terrível. Mas isso nunca foi comprovado. Eu acho que é uma história falsa. E os objetos e valores do bando? O que aconteceu? Quando Lampião, Maria Bonita e os outros cangaceiros foram mortos aqui na grota, a Volante se apropriou daquilo que eles levavam. Ou seja, houve um saque nos corpos dos cangaceiros que levavam muito ouro, muitas joias roubadas ao longo dos anos, né? Então, essas joias, esse ouro, esse dinheiro, muito dinheiro, foi distribuído entre os policiais e vendido para muita gente. Alguma coisa apareceu no Instituto Histórico de Alagoas, mas uma coisa muito aquém do valor daquilo que eles levavam. E até a nossa primeira-dama, de então, primeira-dama da República, dona Darcy Vargas, recebeu de presente um colarzinho que o Tenente Bezerra entregou para ela e foi capturado com Lampião. Muito obrigada, João. Você sabe que essas informações que você me deu, eu tenho todos os livros. Não, Zé? Dá uma conversa aí, Zé. É pra agora. Soluçando de saudades, gemendo de compaixão. Pego ao lar o violino, acabou-se Lampião. Tá bom. Vambora, menino! Vou levar pro Vitor, né? Quem quiser conhecer melhor a história do cangaço e, em especial, a de Lampião, precisa visitar o Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Localizado na esquina da Ladeira do Brito com a Rua do Sol, no coração de Maceió, o Palacete Rosa, prestes a completar 150 anos, abriga o mais importante acervo da história alagoana desde a emancipação política de Pernambuco em 1817. Presidido pelo Dr. Jaime de Altavila, a instituição tem um espaço reservado para os objetos capturados há 80 anos pela Força Volante do Regimento Policial Alagoano, logo após o confronto em Angico. Aqui estão, então, 3 peças das principais que vieram para o Instituto Tá bom, viu? Em 1938, eu acho que tá igual pelo do primeiro governo do dia. Estado através do De Dr. ontem José tá Maria melhor, Cunha das tá Neves, assim. que era o secretário do Interior, Educação e Justiça do governo do Estado. Pois não, professor, então nós temos aqui o chapéu de Lampião, não é isso? Exato. O chapéu de Lampião que foi capturado pela Volante no dia em que ele morreu na Angico. Perfeito. Então, só... Conforme descrição da relação do material que está o original no nosso arquivo, demonstrando a autenticidade das peças que existem no Instituto Histórico. Muito bem, então aqui eu só queria mostrar uns detalhes, né? As pessoas veem no cinema, isso aqui, professor, são moedas na testeira, né? Exato. Que são moedas da época, são réis. É isso. E Lampião também usava outros chapéus, né? Com moedas de ouro. De ouro, exato, que desapareceram completamente, é o que dizem, né? O some, de repente, quem sabe onde vai. Então, aí nós temos aqui também, professor, o punhal, o famoso punhal de Lampião, que deve ter matado muita gente, né? Exatamente. Certo. Esse punhal, Com então, um local onde foi atingido ele foi atingido por uma bala que ele também atingiu não só a bainha, como o próprio punhal que está amassado. Era bom tirar, lembrando, professor, que esse punhal o Lampião sangrava as pessoas de um mal terrível, né? Ele apunhalava aqui na parte do ombro, né? E atravessava as pessoas e atingiu o coração e os órgãos vitais. Isso mesmo. Tem quantos ainda? Eu acho que ele tem mais de 10. Eu vou fazer segunda-feira. Essa aqui é uma cartucheira utilizada por Lampião. Aqui é o polvo paraguaio, usava. E aqui, onde se usava balas, deixa eu só ver
aqui, por gentileza. É que ali eu estava olhando meus exames, o mais caro é R$40. Fuzil, é aquela carga do fuzil. Não é caro os exames, caro. Aliás, é R$400 porque são 24 exames. É barato os exames. As 5 balas. Você tocou pensando, não sei quanto do menino que deu R$50. Mas é o plano que cobre, mas é barato. Mais adiante aqui, balas sobressalentes, devem ser balas de calibre maiores, né, que ele usava para outro tipo de arma. Né? E aí que vê o lugar da bala? Sim, agora vamos ver o lugar da bala, porque eu não lembro onde é. Aqui. Então, uma bala, supondo que o Lampião estivesse, só um pouquinho, professor, deixa eu vir aqui, supondo que ele estivesse vestido com a cartucheira nessa posição, né? Então a bala atingiu aqui, onde eu estou com o dedo, transpassou e foi acertar esse segundo tiro, possivelmente no coração. Né? Então isso, o Lampião caiu nessa ocasião e depois recebeu mais um tiro na cabeça dado por um soldado de volante, que o soldado afirma isso em depoimento. Né? Então, não se sabe se ele morreu quando caiu imediatamente após os 2 tiros ou se posteriormente com um tiro na cabeça. Então, essa é... Sim, uma coisa interessante de mostrar é o apito. O Lampião costumava comandar, né, professor, os seus cangaceiros. Com um apito. Isso, apitando, dando ordens com apito, como faziam os militares antigamente. Não é isso? Muito bem. Aqui ativado no Instituto Histórico. Sob a guarda do nosso grande guardião da Como é? José Jair da Tavila. Passadas 8 décadas da chegada do acervo cangaceiro ao Instituto Histórico, nossa produção convidou o perito criminal Vitor Portela para examinar o punhal e as cartucheiras usadas por Lampião na manhã fatal do ataque ao covil do Grupo Bandoleiro. Na mesma ocasião, também foram periciados os jornais. A intenção é esclarecer, à luz da ciência forense, dúvidas sobre os tiros que liquidaram o rei do cangaço e sua rainha, já que até hoje versões contraditórias persistem sobre a forma em que ambos morreram. Declarações dadas ao longo dos anos pelos policiais volantes que participaram do combate apontam o soldado Honoratino, como autor do tiro fatal que abateu Lampião. Entretanto, nesse ano de 2018, o escritor Frederico Pernambucano de Melo afirma em seu novo livro que o chefe cangaceiro foi morto apenas por um tiro, que o acertou próximo ao umbigo, disparado pelo soldado Sebastião Vieira Santos, conhecido como Santo, o mesmo que teria decepado a cabeça de Lampião. Ainda sobre a emboscada em Angico, o cabo Panta de Godoy deixou para a história depoimentos em que afirma ter acertado Maria Bonita com 2 tiros de fuzil. O primeiro lhe teria atingido a barriga. Ao tentar fugir, a cangaceira recebeu um segundo balaço nas costas. Ainda de acordo com o militar, ele próprio degolou a companheira de Lampião, ainda viva. E é justamente nesse contexto de informações controversas que a perícia será fundamental para que todos quantos se debruçam sobre a fascinante história do cangaço possam tirar suas conclusões. Vai errando o que hoje, pesado? No capítulo desta série, você vai conhecer o resultado da pesquisa forense feita nas vestes que Lampião usava no dia de sua morte e que mostram as marcas de bala que o atingiram. Não deixe de ver para tirar as suas próprias conclusões sobre os mistérios que ainda restam a respeito do tiroteio em Angico. Até lá!